Vamos lá, antes do conteúdo, antes de mais nada, eu anotei aqui algumas coisinhas que eu queria falar com vocês, né? Deixei aqui só para eu lembrar. Uma coisa bem interessante, né? Não sei se vocês percebem ou perceberam já, mas os nossos conteúdos, eles são voltados para as pessoas, todas as pessoas, tá? O nosso conteúdo é voltado para aquelas pessoas que querem entender a origem emocional dos problemas, que pode ser dos seus problemas de saúde, dos problemas de saúde da sua família, dos problemas de saúde dos seus pacientes, seja terapeutas, seja psicólogos. Nosso conteúdo é voltado principalmente para os psicólogos e terapeutas e para aquelas pessoas que gostariam de se tornar terapeutas integrativos. O que é um terapeuta integrativo? É um terapeuta que integra mente, corpo, espírito, emoções. Espírito ou emoções, depende daí do que você acreditar, do que você, de acordo com as suas crenças, tá? A integração de todos esses pontos fazem parte de uma terapia bem feita. Que não adianta só eu olhar para o corpo e dizer, cara, toma esse remédio aqui. Não vai adiantar. Aí essa pessoa vai se encher de remédio e ela não vai ficar boa. Tem um outro ponto. Aquelas pessoas que só olham pro emocional. Ah, olha, isso aqui é só emocional. É emocional, tal, e ela também não utiliza os recursos que nós temos na natureza, na alimentação, medicação, cirurgia. Não sei, pode ser que o seu paciente esteja precisando de uma cirurgia, pode ser que ele esteja precisando de medicamento, pode ser. Mas tem outras pessoas que voltam, né, o seu olhar somente por espiritual. Não, isso aqui é espiritual. Tenho certeza, é falta. Aí uns falam que é falta de Deus, outros falam assim, não, isso é só falta de Deus. Outro fala assim, não, isso é espiritual, de outra encarnação. Ok, depende das suas crenças aí, pode ser que seja também, tá? Só que não é nem só um, nem só outro, nem só outro, nem só outro. Pode ser tudo junto e misturado. Por isso que nós, quando vamos atender um paciente, nós temos que falar, cara, isso é falta de Deus. Não! Olha para suas crenças, sim, pode ser que seja, tá? E pode ser que esse paciente precise olhar para suas crenças. Tem pessoa que, eu sou católico, mas eu não sou praticante. Ok, pode ser. Mas eu leio a Bíblia todo dia, eu pratico aquilo que a minha religião prega, eu faço caridade, não sei. Porque aí você pode falar, é falta de Deus. Mas onde está Deus? Que eu não consigo ver. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Vocês sabiam disso? Tem pessoas, e a gente também tem que respeitar essas pessoas. Por isso que eu falo, quando eu falo em crença, eu falo de acreditar numa entidade superior. Acreditar em algo superior. Que pode ser Deus, e Deus está onde? É falta de Deus. Mas Deus está dentro de nós. Ou uma entidade superior que é o seu eu superior. Pode ser que as pessoas acreditem dessa forma. Tá errado? Tá certo? Não, não está errado e nem está certo. Está certo para essa pessoa. Pode estar errado para mim. Mas terapeuta se trata de olhar para tudo isso com carinho e respeitar essas pessoas que também não acreditam naquilo que nós acreditamos, ok? Eu falo muito em Deus, falo muito em Jesus e tal, que é o meu grande mestre, porque algumas pessoas podem não, não acreditar, ok? Algumas pessoas podem não acreditar, mas não tem como não saber de uma história, isso é um histórico, né? Esse cara é um cara histórico, que todas as pessoas do mundo já ouviram falar nesse ser, né? E assim, o meu conteúdo, pessoal, algumas pessoas falam que é fácil demais. E tanto para vocês, quanto para as pessoas que já são os meus alunos, para vocês que são os meus alunos ou não,
O meu conteúdo é para que as pessoas entendam. Sabe por quê? Porque, e aí eu sou fascinada por aquelas pessoas que falam, Dalila, cara, eu nunca tinha entendido dessa forma. E você me fez entender. Porque, olha só, nós temos uma crença de que professor é aquela pessoa superior. Aquela pessoa que você você vai para a escola e ele sabe de tudo, ou para a faculdade, né? Ele sabe de tudo que você não sabe. E aí você tem ele como uma entidade superior. E ele também se acha superior porque ele sabe mais do que você. E eu não estou aqui para saber mais do que ninguém. E nem para falar melhor do que ninguém. Eu estou aqui para falar de um jeito que todo mundo possa entender. De um jeito que todo mundo possa entender que eu estou passando, que muitas pessoas que falam talvez o que eu falo, mas a pessoa não entende. Ah, Dalila, ela fala muito complicado, ela fala muito em tecidos e não sei o quê. E você conseguiu simplificar uma coisa que eu não tinha entendido em outros cursos que tem a sua abordagem. Então, o que é entender, pessoal? O significado de entender é isso, tá? É entrar dentro da minha tenda. E eu quero que todos vocês, o que é o Destrava Terapeuta? É vocês entrarem dentro da minha tenda. E entrarem aqui e entenderem o que eu estou falando. E para os meus alunos, para vocês que são meus alunos, que tem um montão aqui também, que não perdem as lives, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entrem na minha tenda, junto nos atendimentos, e falem, cara, eu falaria isso, eu falaria tal coisa. Sabendo de tudo isso que a Dalila já passou nas aulas, então eu falaria, eu estou no mesmo pensamento que ela. Não, eu viajei no meu pensamento. Então entrem na minha tenda, porque entender é isso. Não é eu sou a mais inteligente do mundo e eu vou passar uma coisa que ninguém conhece. Não, eu estou aqui para... o que é o MPC? É um método que eu criei tudo desse método? Não. Várias coisas. Eu fui juntando o que dentro da minha vida profissional eu via que dava certo e eu via que dava errado. Não é que tem uma terapia que é ruim e a outra que é boa. Não. Todas são boas. E todas também são ruins. Para alguma pessoa, o MPC pode ser ruim. Para mim, pode ser ruim. Para a outra Dalila lá, pode ser maravilhoso. Tá? Então, assim, vamos entrar dentro da minha tenda hoje e sempre, tá? Então, por que nós fizemos esse projeto? Para que vocês entendam. E o meu curso também, o método Procure Cicatriz, a formação, é para que as pessoas saiam daqui. O tecido, não sei o quê. Mas se eu não souber do tecido, eu não vou saber tratar o paciente. Não! Você vai saber tratar o paciente, só de uma maneira simplificada. Não é que você não tenha que estudar. Entendem? Entraram na minha tenda, você vai ter que estudar. Mas agora é simplificar o conteúdo. Então, essa é a minha missão. Simplificar o conteúdo para passar para o maior número de pessoas. Tá bom, pessoal? Então, vamos entrar dentro da minha tenda. Uma outra coisa, gente, é que o que eu vou fazer aqui com esses atendimentos? Vou fazer um parto. Vocês sabiam que terapeuta é parteiro? Eu adoro parir. Eu adoro parir, de verdade. Eu tive meus 2 filhos de parto normal. Então, eu amo parir. Primeiro, quase que eu tive em casa, mas aí o médico achou melhor não e tal. Mas eu adoro parir. Eu amo parir. E terapeuta é um parteiro. Vocês vão ver na hora do atendimento que nós somos parteiros. Nós também somos, pode ser um garimpeiro, pode ser um parteiro. Vocês que sabem a nomenclatura que vocês forem utilizar. Por que um parteiro? Nós vamos tirar o que de melhor tem dentro daquela pessoa. Quando a gente pare um filho, não é? E o filho é uma coisa, muita gente fala, é o grande amor da minha vida, é a melhor pessoa da minha vida. Então, quando nós tiramos a raiz daquele sintoma, a gente tirou o melhor daquela pessoa. Muitas vezes, nós encaramos isso como negativo. Por quê?
porque, ai, aquilo estava me perturbando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o grande mestre, meu mestre, Jesus falava, a verdade vos libertará. Somente a verdade. Então, quando nós tiramos o melhor daquela pessoa, o melhor é, cara, eu tinha isso aqui que estava me adoecendo, mas ele estava querendo que eu olhasse para isso com carinho e dissesse, sim, eu tinha isso, ok, e agora eu vou transmutar isso, eu vou transformar isso. E aí eu posso falar para a luz pura, para Deus, o meu eu superior, vai tratando. Então, nós vamos liberando tudo aquilo que é o melhor. Porque isso estava me querendo dizer para o meu cérebro, olha, Dalila, toda vez que você tem dor de cabeça, toda vez que você tem coceira, isso quer dizer que você está com medo, ou está querendo se separar, ou está isso, ou está aquilo, ou você queria ter contato com alguém e você não teve esse contato. Então é isso que está querendo te dizer. E a gente tem que matar, além de parir aquilo que estava, né, que queria tá mostrando, que queria que eu tivesse uma outra percepção daquilo, eu tenho que fazer algumas outras coisas. O tema da live de hoje é dermatite e a relação com medo de separação ou medo de morte. Então, o que é dermatite? Né? Quando uma pessoa tem, vou falar de alergias, alergia de pele, no geral. Aí você fala, ah, Dalila, eu tenho alergia toda vez que eu tenho contato com meu cachorro. Bom, você já deve ter tido um cachorro e você perdeu o contato com ele. Ou você tem medo de perder o contato com esse cachorro. Então, você pode ter tido medo de perder o contato com esse cachorro. Pode ser que você já perdeu esse cachorro uma vez e acharam ele para você. Pode ser que um outro cachorro lá atrás morreu e você era muito apegada a ele. Pode ser que no momento que seus pais se separaram, você foi para um lugar e lá tinha cachorro. E até então você não tinha tido contato com cachorro anteriormente. Então, o que a gente vai falar aqui, basicamente, é de pelo, de pele, de unhas, de pálpebra, conjuntiva do olho, tá? Tudo isso pode ter alergias, né? Ou dermatites. Quando uma pessoa tem um problema na pele, né? Principalmente coceira, aí eu vou já falar das fases. Uma pessoa está naquela fase ativa, que nós chamamos ativa do conflito, né? Se ela realmente está passando por aquele conflito, ah, Daliana, eu estou passando por esse conflito agora. O paciente vai chegar no seu consultório com ulcerações, com micro-ulcerações, com descamação da pele, com tudo isso. E o paciente vai chegar e você vai ver que ele está assim, e você vai dizer, cara, você deve estar passando por alguma coisa, né? Por alguma coisa nesse momento que te remete a medo de separação ou medo de morte. E aí, isso vale também para pacientes que têm psoríase. Psoríase geralmente acontece das duas formas. Ela acontece na fase ativa e na fase de PCL, que é na fase de cura. O que acontece Por que isso tudo acontece na fase ativa? Ulceração, microulceração, descamação, perda de sensibilidade também acontece, tá? Quando o paciente está naquela crise de medo de separação ou vontade de se separar, ou separação mesmo, naquele momento que talvez morreu alguém, pode ser que o paciente tenha diminuição da sensibilidade. Tudo isso por quê, pessoal? Porque com a diminuição da sensibilidade e com essa microulceração na pele, o que vai acontecer? Biologicamente, o meu cérebro fala, cara, no momento que eu aqui voltar a ter contato com essa pessoa, eu vou perceber com mais facilidade. Por quê? Porque se a pele está com ulceração, né, quer dizer que ela está meio aberta. Ou ela está descamando, diminuição da sensibilidade,
também, quer dizer que assim, dessa forma, quando eu receber o contato novamente, ou ter o contato novamente com aquela pessoa, eu vou saber mais facilmente, porque automaticamente o meu cérebro já vai entender, quando eu voltar ao contato com aquela pessoa, que eu agora sim estou tendo contato, e aí as minhas células nervosas, elas vão transmitir esse contato com mais facilidade, tá? E aí na fase PCL, na fase de cura, o que que acontece? Naquele momento que ocorre as coceiras, aquela vermelhidão. Vocês sabiam que isso, o paciente, nesse momento, o paciente está na fase de resolução de um conflito? O paciente talvez não está passando por nenhum conflito nesse momento, mas ele está resolvendo o conflito, ou aquilo tudo está remetendo a um conflito que ocorreu anteriormente. É tudo isso, pessoal. Quando o paciente ele tem problemas de pele, isso quer dizer que ou ele quis se separar, né? Imagine, eu vou dar um outro exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui da minha filha, tá? Minha filha que uma vez teve uma dermatitezinha aqui, ocorreu o seguinte. Teve uma vez a gente viajou, né, para os Estados Unidos, e eu fui só com ela e meu filho. A gente passou 1 mês e meio lá, mas a gente passava mais ou menos 2 a 3 vezes ao ano, eu ia para lá atender. Então eu passo mais ou menos 1 mês e meio lá. E aí eu fui com os meus filhos, né? E eu sempre levo os meus filhos, não deixo. Eu levo eles, e aí ela começou a. Lá ela começou a ter uma pequena coceirinha. No lado, se eu não me engano, no lado direito. Deixa eu ver aqui. Acho que no lado direito dela. Isso, no lado direito dela. E aí ela começou a coceirinha e tal, ok. E aí nós voltamos para o Brasil. Uma semana depois que nós voltamos, o que aconteceu? A coceirinha, ela melhorou, ela parou a coceira, mas aumentou, começou a descamar. Aí, hora descamava, hora ficava vermelho. Hora descamava, hora ficava vermelho. Aí meu marido me ligou e disse assim, Dalila, ó, a Nina aumentou aqui a coceira e tal, tal, tal. Falei, ok, tudo bem. Vamos ver o que. Ele falou, passa alguma coisa? Aí eu falei, ainda não, vamos esperar, né? Vamos ver o que acontece. E aí eu voltei de Brasília uma semana depois. E aí ela nessa fase, né? E já tinha começado aqui pro cabelo já. E aí eu falei, amor, olha só, ela começou essa coceirinha nos Estados Unidos. Depois a gente veio pro Brasil, ela coçou de novo, depois descamou, depois coçou de novo, descamou. Então, olha só, primeiro você saiu de casa, nós nos separamos de você. E ela resolveu uma separação, perda de contato que ela teve com os avós, que são os meus pais, que estavam lá. E aí, quando eu voltei, ela se separou de mim e ficou mais perto de você. Então, olha só, fase de cura em balanço, ou fase ativa em balanço, que a gente pode chamar. O paciente está se curando e acontece alguma coisa, ele está se curando e acontece alguma coisa. Era isso que estava acontecendo com ela. Quando eu fui, ok, ela estava separada do pai, mas junto com os avós. Quando eu voltei, ela se separou de mim e ficou com o pai. Então ela ficou nessa coisa. Ok, eu voltei e aí eu falei, amor, o que você falou para Nina quando você foi? Que todas as vezes que a gente ia, antes desse momento, ela dava febre. Aí eu falei, conversa com ela e fala que tá tudo bem, que ela vai com a mamãe e o maninho, mas que vai ficar tudo bem, tal, tal, tal. E aí ele fez isso, né? Só que quando ela chegou lá, ela meio que memorizou isso, esse momento. E justamente ele falou isso do lado direito dela, que eu pedi para ele falar do lado direito, para que ela não desse febre, porque todas as vezes que a gente ia antes, ela dava muita febre. Então eu falei, amor, faça isso, 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 e aí ele fez. E aí quando a gente voltou, aí nós conversamos com ela, inclusive eu tenho
um vídeo, um atendimento dela, né? Tá lá na plataforma para os alunos. Talvez esteja no YouTube, eu não sei se tá, mas vocês podem procurar com calma. E aí a gente conversou com ela. Com 8 dias, tudo passou. Com 8 dias, tudo melhorou. E olha, gente, piorou, tá? Para melhorar, piorou bastante. Então, é o seguinte, talvez se eu tivesse ido no dermatologista ou alguma coisa assim, eles iam passar corticoide, não sei o quê, um monte de coisa. Mas não ia resolver, porque não era um contexto físico. Era, assim, uma manifestação física de algum problema. Claro, gente, que se isso persistisse, mesmo que eu ressignificasse e eu procurasse todos os tratamentos e não melhorasse, eu ia, talvez, recorrer a um dermatologista. Mas não foi isso que eu fiz antes. E eu não faço isso antes. Eu olho aquilo que está acontecendo. E aí, meu marido, como ele é médico, ele ficou preocupado. Amor, vamos utilizar uma pomada aqui? Eu falei, não, a gente vai utilizar uma pomada de própolis só. E aí, ela coçando muito, 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 muito. E coçando, descamando, ficando vermelho, tá? Depois que a gente ressignificou, piorou bastante. E estava só num pontinho da cabeça e foi piorando até aqui, que foram justamente os lugares, né, que nós mantivemos mais contato antes de tudo isso acontecer. Então é por isso, pessoal, tá? Perda de contato, ou eu entro em contato, ou eu perdi, ou eu entrei em contato. Não tem muito mistério. Ah, Dalila, ai, verruga, né? Verruga. As verrugas, elas podem ser tanto perda de contato, quanto, quanto problemas com ataque, quanto problemas de ataque à integridade. Porque não fragiliza só o tecido epiderme, fragiliza também a derme. Então, quando você for tratar um paciente, você precisa entender se o tecido atingido é epiderme somente ou a derme também é atingida. E aí você pesquisa numa literatura, num site mais fiel, por exemplo, o site de dermatologia, Instituto Brasileiro de Dermatologia, tem várias doenças de pele lá. Aí você pode pesquisar se aquele problema lá, eu, pelo menos, só de olhar, eu já sei se o tecido fragilizado é derme ou é epiderme. Geralmente, quando tem somente a dermatite de contato, né, é o tecido epiderme. Agora, se são algumas coisas que formam ulceração mais profunda, por exemplo, se você for tirar a verruga, o médico dermatologista, quando ele vai tirar, ele tira mais profundo. Ou seja, não está atingindo só a epiderme, só a camada mais superficial da pele. Está atingindo a derme também. Então, a derme tem um contexto mais de ataque à integridade. Integridade física, moral, sexual. Tá bom? E agora eu vou ver aqui algumas perguntas de vocês. Olá, boa tarde. Quando se formam casquinhas no couro cabeludo, não necessariamente psoríase, elas devem ser tratadas considerando conflito de dermatite ou conflito de queda de cabelo. Cabelo, nós temos que observar no contexto, você pode ver no mesmo contexto, tá? Perda de separação ou perda de separação, perda de contato, e também no contexto de desproteção. Se há queda de cabelo associado, você tem que correlacionar a perda de proteção. Afinal de contas, quando você se separa de alguém, quando você perde o contato com alguém, você faz o quê? Você se sente protegido, né? Como que você se sente? Você se sente protegido, né? Então, pessoal, quando o paciente tem isso, vocês têm que analisar o contexto e saber quando tudo começou. E aí o paciente vai falar quando que tudo começou. A partir desse momento, aí você pode ir buscando as causas associadas. Aí você vai buscar a partir disso. E aí você já viu, ó, quando se formam casquinhas. Casquinhas, ele está na fase ativa do conflito, ou seja,
ele está vivenciando aquele conflito em que ele talvez quer se separar ou gostaria de ter um contato mais aproximado ou gostaria de se livrar desse contato. Imagine que isso está acontecendo com uma criança. E aí essa criança está sendo abusada, tá? Toda vez que o abusador chega, ele passa a mão aqui na nuca. Não estou falando que isso está acontecendo com você, tá bom, Natália? Ou com a pessoa que você está falando. Mas essa criança começa a criar essas casquinhas. Então, o que você vai ver? Se a criança está formando essas casquinhas aqui, você também tem que observar por isso. De quem que essa pessoa... eu não quero me separar, não estou me separando. Quem que você quer se livrar? De contato com quem você gostaria de... com quem você gostaria de... Aliás, de quem você gostaria de se livrar? O contato de quem você gostaria de se livrar? Contato da babá, que toda vez que vai abusar, faz um cafuné, por exemplo. Entenderam, pessoal? O que quer dizer várias bolinhas no pé com grandes coceiras e após ressecamento e descamação? Fase ativa e fase de resolução. Fase ativa e fase de resolução. Ora, essa pessoa está na fase ativa de um conflito de que ou eu estou querendo me separar, ou eu perdi o contato, ou eu quero me livrar desse contato, tá? É isso em que ela está. Ora na fase ativa, descamação. Ora, ela está resolvendo. Realmente, todo final de semana, aí vamos lá para aquele caso lá. Todo final de semana eu me livro dessa babá. Então, todo final de semana eu vou ter coceira. Meio da semana começa a descamação. Então, estou na fase ativa do conflito. Estou falando em relação àquele problema lá da babá que eu quero me livrar dessa informação. Tá bom? Dalila, uma pessoa que soa as mãos de pingar no MPC está relacionada a um conflito de pele ou a outro conflito? Pode ser o conflito de pele, mas tem mais glândulas sudoríparas do que de pele. Glândulas sudoríparas não tem a ver com pele, tem a ver mais com o tecido endoderma, ou seja, algo relacionado a vital. Isso aí pode sim ser relacionado à separação ou medo de separação, em que aquilo é vital para mim. Se eu perder essa pessoa, isso eu perco a minha vida, né? Por exemplo, se eu tenho uma esposa, um esposo, e que de vez em quando a gente está discutindo por algum assunto, né? Ela não quer que eu esteja nesse trabalho. E toda vez que eu vou para esse trabalho, ele briga, ou ela briga comigo. E aí eu tenho medo de me separar dessa pessoa. E aí vem o medo também, sabe? Vem o medo de me separar. E isso é vital para mim se acontecer isso, tá? Aí eu posso juntar todas as informações do tecido endoderma, medos vitais, coisas vitais, mais a questão da separação, tá bom? E quando o suor... a Aline perguntou, e quando esse suor nas mãos e pés é de nascença? Minha filha, aí os medos vêm da família. Pode ser que esse medo veio da mãe, tá? Ou do pai, ou transgeracional, tá bom? Na dermatite tem a ver com a lateralidade? Tem sim. Nós podemos ver duas situações. Ou questão de lateralidade, ou o conflito local. Como é o conflito local? A última vez que eu me separei da minha avó, ela passou a mão aqui no meu rosto. Aí toda vez que eu tenho alguma informação semelhante, ou eu tenho medo de perder alguém, ou um cachorro ou algo, eu fico com problema na minha pele, naquele último local que a minha avó tocou. Por isso que eu preciso perguntar para o paciente, quando foi que tudo começou? Porque quando eu investigo isso, aí mais ou menos, eu vou saber já que antes de tudo ter começado, alguma coisa aconteceu. E o que o paciente vivencia toda vez que ele tem isso, é que ele provavelmente ele vivencia algo semelhante. Ou o tempo, ou o local. Toda vez que eu vou na casa da minha avó, tenho isso. Ou o tempo, o local, um cheiro,
Tudo isso pode remeter o paciente àquele primeiro momento, aquele primeiro medo de morte, ou aquele primeiro medo de separação, tá? Isso é um conflito local. Aí vamos ver, o paciente é destro e ele tem digamos que ele tem uma dermatite que só se apresenta no lado direito dele, do joelho, perto do joelho. Ah, aí tem a outra coisa. Tá, é interessante eu trazer fico conversando comigo mesma e com vocês. Interessante eu trazer aqui esse exemplo do joelho, porque, olha só, gente, como não tem uma receita pronta. Eu tenho um conflito de meu joelho que fica fragilizado. Ok, Dalila, é só no meu joelho a alergia. Então, qual é a sua lateralidade? Bom, eu sou destra. Direito para destra, relação de parceria. Aí, eu vou saber também para que serve o joelho. Para que serve o joelho? O joelho serve para se dobrar, para se curvar, flexibilidade, serve para se firmar, serve também para eu tomar um rumo, tomar uma direção. Então, onde que a dermatite se apresenta? Logo aqui no joelho, nesse local que tem a ver com se dobrar, ou eu me ajoelhar, ou eu me humilhar, né? Pode ser que tenha acontecido algo no contexto de humilhação, ou pode ser com relação a primeiro parceiro ou outros parceiros. Primeiro parceiro é o pai, depois o irmão, depois os filhos, homens, tá? Os filhos de homem, tá? Se eu sou um homem, tem a ver com pode ter a ver com os meus filhos, tem a ver com os meus irmãos, já falei, parceria de trabalho, parceria conjugal também. Então, digamos que o meu primeiro parceiro, que foi o pai, no dia que ele se separou da gente, ele se ajoelhou ou ele sentou aqui em mim, perto de mim, e falou: filha, olha só, eu vou me separar da sua mãe. A gente não dá mais certo, não sei o que, não sei o que. Ok, perda de contato, separação em relação ao parceiro. E aí o meu pai pode ter dito: eu não sei se você vai ficar com a sua mãe, se você vai ficar comigo, eu não sei, mas eu gostaria que você ficasse comigo. Aí o que você vai? Qual a memória? Cara, eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu não sei qual rumo tomar, qual direção seguir. Aí eu posso ter, sim, uma dermatite que vai fragilizar só ali, que vai ali atingir só no meu joelho. Pode ser também no outro contexto, né? Aí tudo aconteceu quando eu tinha 16 anos. Com 15 anos, eu vou contar uma outra história que pode ter a ver com ter que se ajoelhar e tal. Com 15 anos, teve uma briga lá na minha escola, né? Eu tinha o meu espaço lá com os meus parceiros, com os meus amigos, e de repente teve um que brigou comigo e falou que eu só iria levantar, eu só iria participar daquele grupo se eu me ajoelhasse. Então eu tive medo de me separar do grupo. Olha só, separação, medo de separação, e eu tive que me ajoelhar para ficar ali naquele grupo. E eu fiz isso. Ok, gente? Separação, medo de separação, eu tive que me ajoelhar, também o joelho num outro contexto de ter que se ajoelhar, ter que se curvar para entrar naquele grupo. Olha só, gente, estão vendo que não existe uma receita pronta? Por isso que aqui é na Tenda com Dalila. Para você entender, você precisa sair da caixinha e, tal coisa é tal coisa. Não, tal coisa é sim tal coisa, mas pode ter várias possibilidades dessa tal coisa. Estão vendo que eu falei do exemplo do pai que se separou e disse que ia embora? Eu estou dando outro exemplo da escola e eu tive que me ajoelhar. Olha só, são exemplos completamente diferentes com a mesma conotação. Me separar, eu tive que me separar, eu tive medo de me separar, eu me separei, né? Aí, no contexto de eu não sabia que rumo tomar,
e outro no contexto de eu tive que me ajoelhar. Olha só, que interessante, né?